Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não tem como você viver em Cristo com seriedade se você não voltar para o Evangelho genuíno. Porque é o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, que vai demonstrar que você é alguém que está vivendo em Cristo com seriedade, com abnegação, com desprendimento, com interesse de coração, com fidelidade a Ele até a morte. Então, meus irmãos, cada um de vocês hoje para cada um de vocês hoje existe essa necessidade urgente de vocês voltarem para o Evangelho genuíno. Porque, infelizmente, hoje, a realidade que está sendo vista, principalmente pelo Senhor Jesus, é que muitos entre nós, infelizmente, estão envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso traz muitas mais consequências para a vida de todas as pessoas que estão vivendo assim hoje. E essas consequências afetam a vida delas. Destrói a vida delas. Perverte a fé, a consciência, desvia da verdade. Faz elas tolerarem quem venha pregando outro evangelho, que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, que é genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, para essas pessoas, a necessidade de se voltar para o evangelho genuíno, o tempo de fazer isso é hoje. Elas já perderam muito tempo envolvidas e enredadas por esse evangelho misturado do pervertido, que infelizmente está deixando essas vidas cegas de entendimento. Elas não conseguem mais entender, não conseguem mais ver a verdade, mesmo que seja dita e provada pelas Escrituras. Elas se recusam a dar ouvidos à verdade, porque já estão contaminadas demais, infectadas demais por esse evangelho misturado do padre pervertido, que infelizmente está levando muitas vidas para a ruína e perdição. Esse evangelho é um fogo, é um fermento, é um mal que está destruindo muitas vidas. Está fazendo muitas vidas morrerem, porque elas estão seguindo as práticas ensinadas, faladas, pregadas por aqueles que vêm pregando coisas pervertidas, coisas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova, coisas que são contrárias, totalmente contrárias ao Evangelho genuíno. Muitas pessoas estão acreditando nisso, estão praticando essas coisas. E aí elas se deixam levar pela fascinação das riquezas, pela prosperidade financeira, pelo amor do dinheiro, pelas coisas terrenas, pelos negócios desta vida. Enfim, porque a esse evangelho, que hoje é pervertido, foi misturado o cristianismo, o comércio, o misticismo, as fábulas, as invencionices, outras doutrinas estranhas, ensinos de demônios, espíritos enganadores. O espírito do erro está presente nesse evangelho misturado, deturpado e pervertido. E muitas pessoas estão seguindo essas práticas. Estão seguindo as regras impostas pelo Deus Mamon, que também está envolvido nesse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, meus irmãos, são muitas coisas que estão totalmente contrárias à sã doutrina, ao evangelho, à verdade, que as pessoas hoje estão vivendo por causa disso. As pessoas hoje estão envolvidas por causa disso, por causa desses erros. Mas o Senhor Jesus, que está vendo tudo isso acontecendo com a sua igreja,
Ele, mais uma vez, está provando que ama a igreja. Por isso, ele envia essa mensagem aqui para a igreja hoje, muito clara e simples, para que a sua igreja possa, ao ler essa mensagem, entender rapidamente o que ele quer que a sua igreja faça. E o que a igreja tem que fazer hoje é voltar para o evangelho genuíno e sair fora dessas denominações, desses templos construídos por mãos humanas. Sair disso aí, sair desse fogo, desse fermento que está condicionando, sugestionando, aprisionando muitas vidas. Muitas vidas são engessadas por isso, paralisadas. E isso é resultado do que está acontecendo. As consequências, as más consequências afetam a vida dessas pessoas dessa forma. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, mais uma vez, está provando que quer te dar a oportunidade de você sair disso aí. Porque Ele ama a sua vida. A sua vida foi comprada por Ele, pelo sangue dele. Foi comprada por bom preço, para você ser o povo dele, para você ser a igreja que Ele edificou sobre a pedra, para que você seja o santuário do Espírito Santo, para que Ele faça em você morada. Então, você tem que dar valor a tudo isso que o Senhor Jesus fez por você. Você tem que dar valor. E você tem que provar esse valor. Você tem que provar que dá valor a isso quando você tomar a decisão espontânea e voluntária de voltar para o evangelho genuíno. O Senhor Jesus espera que você faça isso. Ele só está aguardando você aqui do lado de fora das denominações. Porque nas denominações o Senhor Jesus não entra. Ele não entra nesses lugares. Esses lugares estão fechados para Ele. As portas desses lugares estão fechadas para Ele. E mesmo que estivessem abertas, Ele não entraria. Porque se Ele entrar nesses lugares, o mínimo que vai acontecer é que Ele vai ser cúmplice do que está acontecendo ali. E Ele não quer isso. Nem para Ele mesmo e nem para você. Por isso você não pode ficar consentindo, tolerando, participando, se amoldando, se conformando com essas coisas erradas que acontecem aí, por aí nas denominações. São coisas erradas, meus irmãos. Lá é ensinada outra doutrina. Lá muitos já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Já não concordam com o Evangelho, com a verdade, com a graça. E é isso que você quer para a sua vida? Com certeza não. Então, o Senhor Jesus não quer isso também para a sua vida. Então, agora, você tem a chance e a oportunidade de voltar para o Senhor Jesus, para que você possa viver praticando as obras do Senhor Jesus, seguindo os exemplos do Senhor Jesus, fazendo o que é certo e aprovado por Ele, para que você possa viver para o inteiro agrado dEle e para que você possa também viver de um modo digno do Evangelho. E para que isso possa acontecer, hoje você tem que tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. Sim, meus irmãos, o Evangelho é uma luz. Sim, o Evangelho é uma luz que tem que iluminar a sua vida, a sua vida tem que ser resplandecida pela luz do Evangelho. Então, meus irmãos, agora você tem que deixar isso acontecer. Você tem que deixar que a luz do Evangelho genuíno por si, pelo Senhor Jesus, possa resplandecer em sua vida. É isso que o Senhor Jesus quer. Então você também tem que querer isso. Para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem que Ele está falando isso. É para o seu próprio bem que Ele te envia essa mensagem aqui. Para que a sua consciência esteja conscientizada do Evangelho genuíno. Que tem que ser aquilo pelo qual você possa viver de forma digna. Então, chegou a hora disso acontecer com você. Eu já fiz a minha parte, eu já voltei para o Evangelho genuíno. Porque essa mensagem aqui falou para mim.
Essa mensagem que o Senhor Jesus enviou, falou para mim. Agora tem que falar para você também. Porque Ele quer que você, eu e os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, volte para o Evangelho genuíno hoje. É urgente que façamos isso. É necessário demais. É importante. É essencial. É imprescindível que isso aconteça. Então vamos fazer isso para que assim, juntos como igreja, possamos estar no Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou continuar falando sobre o Evangelho. E eu vou continuar falando sobre isso porque eu vou ler aqui uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Na Luz do Evangelho. Sim, meus irmãos, como eu já falei, nós, você e eu, os nossos irmãos, temos que estar na luz do Evangelho da glória de Cristo para sempre. Não podemos nos desviar disso. Não podemos sair disso em tempo algum. Fugir disso é errado. Estar na luz do Evangelho da glória de Cristo é o que é certo. E é o que devemos fazer. É o que devemos viver para sempre. Nunca podemos nos afastar dessa esperança do Evangelho. Temos que permanecer na verdade do Evangelho. Temos que nos esforçar para entrar no Evangelho. Então, meus irmãos, vamos fazer isso todos juntos, para que assim como igreja possamos estar agradando ao Senhor Jesus. Essa nossa atitude de voltar para o Evangelho genuíno, de vivermos na luz do Evangelho da glória de Cristo, que tem que resplandecer em nossas vidas, dia após dia, é algo que o Senhor Jesus concorda que façamos. Principalmente nesses últimos dias que antecedem a sua volta. Porque esses dias estão muito cheios de coisas erradas, práticas enganosas, mentirosas, práticas que têm aparência de verdadeiras, mas são falsas, são enganosas. Elas nos iludem. Elas fazem com que começamos a praticar coisas erradas. E assim, é assim que nos desviamos do Evangelho genuíno. E assim começamos a acreditar em outro Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, para evitar todas essas coisas, para que essas coisas não nos tirem do caminho que devemos seguir, de nossa carreira, na qual devemos, com perseverança, continuar olhando para o Senhor Jesus, devemos agora entender e nos conscientizar daquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. E Ele quer que sejamos na luz do Evangelho da glória de Cristo, para sempre. Então vamos nos apegar vamos nos apegar a isso com firmeza, com avidez, com vontade, com determinação, para que assim possamos chegar no final de nossa carreira aprovados pelo fato do Senhor Jesus ter visto que nós nunca desistimos, que nós nunca nos afastamos da luz do Evangelho da glória de Cristo, na qual devemos permanecer para sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui, que se chama Na Luz do Evangelho, vai nos esclarecer sobre isso. O Senhor Jesus vai nos esclarecer sobre isso hoje, para que esse esclarecimento possa gerar em nós algo bom, algo aperfeiçoador, algo que nos leve a viver na constância de Cristo. Porque o nosso exemplo, o nosso principal exemplo é o Senhor Jesus. Ele foi fiel e obediente. Enquanto pregava o Evangelho, ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. E nós devemos também ter essa mesma vontade de ser fiéis e obedientes ao Senhor Jesus até a morte, principalmente vivendo na luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, meus irmãos, antes de ler essa mensagem, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que falam sobre isso.
porque na vida de Pedro, de João, de Tiago, na vida de Mateus, na vida de Filipe, de Estevão, na vida de muitos outros que foram chamados, que foram chamados para viver na luz do Evangelho da glória de Cristo, aconteceram muitas coisas. Eles passaram por muitas coisas. Foram perseguidos, foram mortos, foram torturados. Eles passaram por muitas coisas, mas nunca desistiram. Permaneceram fiéis à verdade do Evangelho genuíno. Assim eles viveram na luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, meus irmãos, um desses homens, que antes da conversão se chamava Saulo, ele perseguia a igreja de Deus, a devastava, obrigava muitos a blasfemarem, fazia com que muitos fossem presos nos cárceres, nas prisões. Então, meus irmãos, esse homem, quando foi chamado no Evangelho, quando esse homem foi chamado por Deus no Evangelho de seu Filho, ele começou a viver na luz do Evangelho da glória de Cristo. Porque antes disso, ele vivia na incredulidade. Mas, quando ele foi chamado na luz do Evangelho da glória de Cristo, essa incredulidade foi quebrada pelo poder do Evangelho na vida dele. E aí ele passou a ser perseguido, porque agora a luz do Evangelho estava brilhando em sua vida, resplandecendo a sua vida. E ele viveu na luz do Evangelho da glória de Cristo até o fim de sua carreira. Então, isso tem que acontecer com você hoje também. Então, eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso, que fala sobre o que Paulo fez enquanto vivia no Evangelho, enquanto ele vivia na luz do Evangelho da glória de Cristo. E esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E está escrito assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, meus irmãos, tudo que Paulo fez na sua vida, depois da sua conversão, depois que ele foi chamado para viver na luz do Evangelho da glória de Cristo, ele fez tudo por causa desse Evangelho. Ele fez tudo por causa disso, desse Evangelho. E foi assim a vida dele. E ele salvou a muitos, usando essas táticas, como ele diz aqui, se fazendo de tudo, para que de algum modo pudesse salvar alguns. Então, meus irmãos, isso mostra claramente que Paulo viveu com seriedade. Depois que ele foi chamado para viver na luz do Evangelho da glória de Cristo, ele viveu com seriedade em Cristo Jesus.
ele viveu com seriedade o Evangelho, a verdade, a sã doutrina, o santo mandamento que lhe foi dado, ao ponto, ele viveu com tanta seriedade isso, que chegou ao ponto dele, no final de sua carreira, ele dizer que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E por causa disso, o Senhor Jesus, reto juiz, lhe daria a coroa da justiça naquele dia. Então, meus irmãos, essa é a recompensa daqueles que vivem com seriedade no Evangelho genuíno. Isso tem que acontecer com você, comigo, com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral hoje. Mas para que isso possa acontecer mesmo, de fato de verdade, nós temos que fugir, escapar e sair fora do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, para que assim possamos viver na luz do Evangelho da glória de Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus nos manda essa mensagem, para nos esclarecer sobre isso. E eu vou ler essa mensagem aqui agora, que se chama Na Luz do Evangelho. E ela começa assim: Está escrito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, na realidade, infelizmente, muitos irmãos estão cegos de entendimento, estão com o coração obscurecido, estão com a mente, a consciência e a fé pervertidas. Tudo por causa de um outro evangelho, que já foi muito além do evangelho de Cristo. Por isso, ele é um evangelho misturado, deturpado e pervertido, pelo qual muitos entre nós estão sendo, sim, impedidos de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, e por consequência disso, não conseguem dar ouvidos à verdade de sua mensagem. Assim, eles continuam tolerando de boa mente quem venha pregando um outro evangelho diferente, que lhes envolve e lhes enreda em trevas, que lhes impedem de ver a verdade e a luz do evangelho da glória de Cristo, sem as quais eles estão muito longe do Senhor Jesus, e assim estão indo para se afogar em ruína e perdição. Que é isso o que o Deus deste século mais quer. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é hora de você fugir, de você escapar e de você sair fora para sempre de tudo aquilo que hoje está impedindo que você veja claramente a luz do Evangelho da glória de Cristo, que em sua vida tem que ser, de fato e de verdade, o brilho, o clarão, a luminosidade, que lhe traga, por meio da glória de Cristo, esclarecimento, inteligência, para que você nunca mais fique ou seja enganado por nenhum homem, e nem mesmo por um anjo vindo do céu, que venham pregando outro evangelho que vá além, que seja oposto e contrário à luz do evangelho da glória de Cristo, em cuja verdade você tem que viver e permanecer para sempre, para que assim você nunca se afaste da esperança do evangelho da glória de Cristo, que é o único evangelho cuja a luz tem que resplandecer em sua vida. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, cada um de nós que estamos em Cristo e que amamos ao Senhor Jesus sinceramente, resplandecidos pela luz do Evangelho da glória de Cristo, temos sim que viver de uma forma digna dele. E para que isso possa acontecer da forma e do jeito que o Senhor Jesus quer e espera, cada um de nós temos que fugir do evangelho misturado, deturpado e pervertido, que é um evangelho com o qual o Senhor Jesus não concorda e nem mesmo aprova.
E é por isso que ele não quer que nenhum de nós, em tempo algum, se envolva ou se deixe enredar por ele, que é um evangelho falso, que só serve para cegar o entendimento. Porque o evangelho que o Senhor Jesus quer que cada um de nós nos esforcemos para entrar e para o obedecer fielmente é o evangelho do reino de Deus, que é o único evangelho que tem que iluminar as nossas vidas até o fim de nossa carreira, ou seja, até o fim do tempo que resta de nossa peregrinação. Então, que cada um de nós hoje possamos sim, de forma unânime, com firmeza, estarmos sempre resplandecidos pela luz do Evangelho da glória de Cristo até o fim. Então, meus irmãos, essa mensagem é para nos esclarecer, é para nos tornar convictos, nos fazer ter certeza de que devemos sim permanecer na luz do Evangelho da glória de Cristo. É isso que tem que acontecer. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas hoje. Ele quer que façamos isso. Mas ele não vai forçar ninguém a fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai nos falar pelo seu Espírito. O Espírito vai nos dizer o que devemos fazer. E aí caberá a cada um de nós dar ouvidos ou não. Aqueles que derem ouvidos a que o Espírito vai nos dizer, esses sim vão conseguir fugir, escapar e sair fora desse fogo, desse fermento que se chama Evangelho misturado entre o pecado pervertido. E assim vão conseguir voltar para o Evangelho genuíno, para que assim possam prosseguir na carreira, vivendo apenas na luz do Evangelho da glória de Cristo, onde devem permanecer, onde devem viver com seriedade, com fidelidade ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não é brincadeira isso aqui. O Senhor Jesus não mandou essa mensagem para tirar onda com a nossa cara, para brincar conosco, para fazer palhaçadas. Não. Ele mandou essa mensagem com seriedade. E ela tem que ser recebida com você com seriedade. Para que você, conscientizado por essa mensagem, possa começar a querer viver em Cristo Jesus fielmente, para ser perseguido. Porque se você está sendo perseguido, isso prova, essa é a prova definitiva de que você está sim vivendo e permanecendo na verdade do Evangelho. Isso vai provar que você foi chamado para viver na luz do Evangelho da glória de Cristo até o fim. E é isso que você tem que defender. É esse Evangelho que você tem que defender com sua vida. Então, você tem que viver por esse Evangelho. Você tem que voltar para esse Evangelho hoje. Chega disso. Chega de viver tolerando um outro Evangelho que homens pervertidos vêm pregando para você por aí nas denominações. Chega disso. Chegou a hora de você dar um giro de 180 graus para voltar para o Senhor Jesus, voltar para o Evangelho genuíno, voltar para a verdade, voltar para a sã doutrina, voltar para a graça genuína. Só quando você voltar para tudo isso, e principalmente para o Senhor Jesus, é que os bons resultados aperfeiçoadores vão acontecer em sua vida. Vão acontecer dia após dia, vão te aperfeiçoando, vão te transformando de glória em glória. Vai fazendo você melhorar, vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, que essa mensagem hoje possa te edificar na luz do Evangelho da glória de Cristo, para que você permaneça nisso, até o fim, com firmeza. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor Jesus trouxe para a sua vida hoje. Deixe essa mensagem cumprir o objetivo dela em sua vida, que é o de fazer com que cada um de nós hoje possamos viver
para sempre na luz do Evangelho da glória de Cristo. Porque é isso que vai contribuir em muito para que possamos entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que seja assim para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.